É um privilégio estar aqui com vocês uma noite mais. Eu estou bem contente e eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui na casa de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro que escreveu o apóstolo João. Nós vamos tomar como base o tema que foi falado nessa noite: Jesus, a fonte de água viva, a fonte da salvação. E eu quero trazer uma palavra para vocês com esse título: a graça, a fonte da salvação. Eu vou pedir que você abra, por favor, São João, capítulo 6. São João, capítulo 6, o versículo 35. A palavra que já foi lida na história da mulher samaritana não é nada mais, nada menos do que uma busca insaciável por realizações, porque quando trata de água, ela está buscando saciar a sua sede. Quando fala que ela tinha vários maridos, ela buscava realizações emocionais. Então eu quero falar com vocês hoje sobre um tema bem importante. Nós vamos tratar de algumas verdades bíblicas aqui que está nesse texto. Por favor, São João, capítulo 6, versículo 35 ao versículo 40. Por favor. Após a leitura das Sagradas Escrituras, não feche sua Bíblia. Mantenha aberta, mas se você está vendo alguns textos, por favor. Vamos ler São João, capítulo 6, versículo 35. Vamos ler todos juntos. São poucos versículos, vamos ler todos juntos, por favor. Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, todos, por favor: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Leia comigo 40, por favor. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, mas feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Pai, nós damos graças por essa noite. Damos graças pela leitura da Tua Palavra. E agora pedimos que Tu prepare os corações para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Assim como o agricultor, o lavrador, prepara a terra para que a semente caia, e ali coloca os seus adubos, prepara ali com os ingredientes necessários para que a semente caia e possa dar fruto. A nossa oração é que a semente da Tua Palavra, Deus, possa cair esta noite em corações preparados para receber e possa dar fruto. Senhor, dá-nos temor e faz-nos sentir o peso da Tua Palavra, Senhor, nessa noite. Rogamos que a Tua salvação se manifeste em nós para a glória de Deus Pai, e no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou tratar com vocês sobre 4 verdades bíblicas, que na verdade que é a verdadeira fonte de vida, de esperança e de perdão. Se eu tivesse uma única oportunidade de pregar a palavra, presta atenção, por favor, é muito sério isso. Se eu tivesse uma única oportunidade de pregar a palavra, ou quem sabe a última, essa seria a pregação. Eu tenho vivido isso com esse sentimento desde que cheguei à Bolívia. Fomos para lugares difíceis, onde a minha oração da minha família era para saber que eu ia, mas não sabia se voltaria. Estamos vivendo nesses últimos dias com esse senso de martírio. E essa é a palavra que é a fonte, que é a base de todo o cristianismo. Eu não conheço a sua realidade, eu não sei de que contexto religioso você vem. Se você nasceu no lar cristão,
se você tem um contexto de pais que foram cristãos, ou talvez você conheceu uma igreja aqui na Bolívia, você vem para cá para estudar e de repente, por um convite de um amigo, você veio para esse lugar, ou você já veio de um contexto religioso do Brasil, talvez um contexto afro-religioso. Nós conhecemos o Brasil, sabemos que tem esse predomínio da Umbanda, do Candomblé e até mesmo do catolicismo romano. Mas a palavra de hoje diz respeito à fonte de salvação. E essa fonte está em Jesus Cristo. E é a graça. Presta atenção que desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até o último livro, Apocalipse, o tema principal é a salvação de Deus pela graça, em favor de Deus para nós. Desde o Éden, de Adão e Eva, até a Nova Jerusalém, quando terminar toda a história e as cortinas da eternidade se abrirem, tudo está baseado na graça de Deus agindo. Os profetas do Antigo Testamento, todos eles, desde Abel, que a terra clama pelo sangue de Abel, até o último profeta, João Batista, falaram da graça de Deus. Os evangelistas falaram disso nos seus evangelhos, São Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, é a biografia, é a história da igreja sendo movida pela graça de Deus. Os reformadores cristãos do século XVI, XVII, século XV, firmaram a reforma protestante baseada na graça de Deus, que não era por méritos humanos, não é o que eu faço, mas é o que ele faz, não é quem eu sou, mas quem ele é. Os reformadores deram a base do cristianismo protestante que temos hoje baseado na graça. Os missionários saíram das suas casas, dos seus vilarejos, pregando a palavra a cada etnia, levando essa palavra da graça. Essa é a base de todo o cristianismo. Por isso que a graça de Deus, o próprio Jesus Cristo, é a fonte de salvação. Foi para aquela mulher samaritana, foi para os discípulos, que é para nós hoje. O que é a graça? É a graça soberana de Deus que vai nos chamar para a salvação. A nossa salvação não é uma parceria com Deus, onde eu entro com a metade e Deus entra com a metade, não é uma sociedade. É obra exclusiva de Deus. Ele planejou a salvação. Ele arquitetou a salvação. Jesus na cruz, ele executa a salvação. E hoje, aqui na igreja, o Espírito Santo de Deus está aplicando essa obra em nós. A graça de Deus é uma obra da Santíssima Trindade. Deus planejando, Jesus Cristo executando e o Espírito Santo aplicando nos nossos corações. Por isso que eu quero ver com vocês hoje 4 verdades bíblicas nesse texto. E a primeira verdade que eu quero falar com você é esta, escute, preste muita atenção. A primeira verdade é que o ser humano, eu e você, somos totalmente incapazes de ir a Cristo por nós mesmos. Isso está no versículo 36, olha comigo, por favor. Capítulo 6, versículo 36, que hemos visto, olha comigo, por favor. E no versículo 36, Jesus falando, porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. No versículo bíblico aqui que nós estamos lendo, o povo, eles tinham visto Jesus. Eles tinham os milagres extraordinários de Jesus. Eles escutaram os ensinamentos do Senhor Jesus e ainda assim não creram. E por que isso acontece? Só existe uma resposta. Isso acontece porque toda a humanidade, incluindo eu e você, aqueles que estão hoje, ninguém se exclui, inclusive aqueles que estão vendo esse vídeo, os que verão no futuro esse vídeo. Todos estamos debaixo da maldição do pecado original. E que é o pecado original? É o pecado que Adão e Eva cometeram diante do Éden. Adão como cabeça da humanidade, Adão como representante da humanidade, como pai de família, peca. E desde então nós temos uma debilidade
adquirida. Nós temos essa debilidade, essa corrupção que foi herdada dos nossos primeiros pais. E todas as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa vontade, tudo aquilo que nos distingue como seres humanos racionais, toda a nossa personalidade e que determina as nossas condutas está afetada pelo pecado. O salmista Davi vai explicar no Salmo 51, versículo 5, dizendo o seguinte, ele diz assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Não significa que a mãe de Davi cometeu prostituição para engravidar de Davi. Não significa que a mãe de Davi cometeu um adultério para se engravidar de Davi. Ainda que foi uma relação de marido e mulher, Jessé, que é o pai de Davi, e a mãe de Davi ali, a senhora, numa relação de casamento, o fruto do ventre daquela senhora, todo o nascimento está vinculado ao pecado. É essa debilidade hereditária adquirida. Por que debilidade? Porque é uma fraqueza. Por que é hereditária? Porque vem dos nossos antepassados. E por que é adquirida? Porque foi passando de pais para filho. É muito mais do que genética. É muito mais que DNA prejudicado. É muito mais do que leitura e reconhecimento de genoma humano. É a debilidade que nos afeta e vai afetar os meus filhos, e vai afetar os meus netos, e vai afetar as futuras gerações. Essa debilidade se chama pecado. Por isso que aqui, em outras palavras, nós temos uma disposição natural para o pecado. Ninguém necessita ensinar uma criança a ser egoísta. Ninguém necessita ensinar uma criança de 1 ano, 2 anos a mentir. Já tem uma disposição natural nessa criança para mentira, para o engano, para brigar pela Barbie, para brigar pelo Hot Wheels. Já está essa disposição natural. Somos pecadores de coração. E o pecado aqui não pode ser atribuído ao ambiente que vivemos. É que cresceu dentro de um bar, é que cresceu dentro de uma zona de prostituição. Não, o pecado não está vinculado de maneira direta ao ambiente, à criação. Mas olha os pais como é que era, olha como é que foi a criação desse menino. Não, o pecado não está vinculado ao ambiente, à criação, à educação e muito menos aos maus exemplos dados por outras pessoas. O problema está dentro de nós e não tem nada a ver com a economia. Não, é ladrão porque é bom, é rouba porque é rico, miserável e quer mais. Não tem a ver com a economia, não tem a ver com a política, não tem a ver com o dinheiro, nem com o casamento. Não, eu sou assim porque minha esposa me induz. Aí eu vejo pornografia porque minha esposa não me satisfaz. Eu não tenho amantes porque minha esposa não me satisfaz. O pecado não está vinculado ao casamento, não está vinculado aos filhos, não está vinculado à pobreza nem a riqueza. O homem é pecador porque nasceu pecador e vive pecador, e é cego, é surdo às coisas de Deus, odeia a Deus, não quer se aproximar de Deus, busca Deus igual o ladrão busca a polícia. Ou seja, o ladrão não busca a polícia. Por isso que o homem natural pecador não busca Deus, tem um coração de pedra, é insensível às coisas de Deus, faz piada com as coisas de Deus, publica no Facebook blasfêmias, publica no Instagram blasfêmias contra Deus, odeia a igreja, faz leis contra a igreja, é a favor da ideologia de gênero, é a favor do aborto, é a favor de tudo aquilo que diz ser de Deus. Ele é escravo do pecado, ele é escravo dos desejos da carne, ele é escravo do diabo. Por isso que Jesus disse, embora eu já vos disse, que ainda que me tenhais visto, vocês não credes. As pessoas no pecado não podem crer em Deus. É impossível crer em Deus numa vida de pecado. Não pode, não consegue, não dá. Não dá. Tem mais. Resumindo essa primeira verdade, essa capacidade de nos salvar a nós mesmos, a Bíblia vai chamar isso de morte espiritual. Um morno num caixão, por mais bela que sejam as flores. Eu me lembro, antes de vir, há muitos anos, era adolescente ainda, em São Paulo, numa cidade chamada Jandira. Trabalhei 1 ano numa funerária. E é lindo ver os caixões, maravilhosos, madeiras de brigueira. As flores são separadas de maneira ordenada. As melhores flores, já que a pessoa pode pagar.
Os velórios são coisas chiques. Hoje em dia, aqui na Bolívia, eu vi limousine para velório. Eu falei, meu Deus, nunca andei de limousine. Quem sabe no meu velório eu vou andar de limousine, tio. Os velórios aqui na Bolívia são chiques. Por mais chique que seja o velório, por mais fragrantes que sejam as flores, por mais elaborado que seja o caixão, ali dentro tem morte, ali dentro tem morte, não tem vida. Por melhor que um homem viva, por melhor que se vista, por melhor que se porte, por mais educado que seja, se está em pecado, é um gordo, vai feder, vai cheirar mal, ele está morto no pecado, e melhor, cedo ou tarde, pagará por esses pecados no inferno, debaixo da ira e da condenação de Deus. Essa é a primeira verdade bíblica. Em outras palavras, todos estamos mortos em transgressões e pecados. Paulo diz, porque todos pecaram. O ser humano ele é incapaz de crer por si mesmo. Assim como o defunto é incapaz de levantar desse caixão e ter vida por si mesmo, assim o ser humano caído nos seus pecados não está enfermo espiritualmente, não está com um resfriado espiritual, não tem um Covid espiritual. A Bíblia é clara e enfática dizendo que ele está morto espiritualmente. Então agora nos leva para a segunda verdade bíblica. A primeira nós já vimos. A segunda verdade está no versículo 37. Olha comigo, por favor. Olha o versículo 37. O versículo 37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei. O lançarei. A segunda verdade aqui, bíblica, é essa. A salvação é resultado da escolha, da eleição soberana de Deus. Escute isso. Aqui vai uma pergunta: se todos estamos condenados, por que então Deus resolve, escolhe salvar pecadores que merecem a morte? Se merecemos a morte, por que Deus escolheu salvar então? Entenda que nesse plano de salvação aqui, eterna, é Deus quem escolhe. Não foi você que escolheu a Deus. A Bíblia diz no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus dizendo: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E escute isso é muito sério. Foi Deus que nos amou com um amor eterno e nos atraiu com sua benignidade, laços de amor. O mesmo João que escreveu essa carta, esse evangelho, ele escreve 3 cartas mais, lá para o finalzinho, antes do Apocalipse. E uma das cartas que ele escreve, que é a primeira carta de João, lá no capítulo 10, o versículo 10, ou seja, o mesmo autor aqui, ele escreveu em 1 João, capítulo 4, em versículo 10, e disse o seguinte: olha a compreensão dele respeito ao amor de Deus. Não se esqueça que João é o que escreve em João 3,16, porque de tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Olha João tratando do amor de Deus. E a primeira carta de João, ele trata de confirmar a igreja que vai receber essa carta, sobre o amor de Deus e sobre a salvação. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, 2 pontos, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A iniciativa é de Deus, querido. Não se escrito, não, calma aí, abaixa a bola aí. A iniciativa de salvar é de Deus. Ele quer salvar, Ele quer amar, Ele é quem toma a iniciativa. E agora Jesus está mostrando aqui que Ele vai garantir a salvação para aqueles a quem o Pai deu para Ele. Olha no versículo 37, diz assim: todo aquele que o Pai lhe dá. Olha a figura aqui, é Deus dando as pessoas para Jesus. E é interessante que Isaías 53, é um texto muito bonito de um profeta chamado Isaías. Ele escreve que depois da morte de Jesus, o próprio Jesus ia ver toda a situação do que aconteceu ali, da salvação, de tudo, e iria ficar satisfeito. Por que Jesus está satisfeito?
Porque agora, nós, aqueles que somos salvos, se você está escutando esse áudio, escutando esse vídeo, você é salvo em Cristo, você será salvo em Cristo. Nós e vocês, todos nós, salvos em Cristo, somos um presente de Deus para Jesus. E Jesus fala: todo aquele que o Pai me dá, ele virá a mim, ele virá a mim. E essa é a maior mensagem de salvação, não é outra. A salvação é obra exclusiva de Deus por meio de Jesus Cristo. Aí está o conflito do cristianismo em países com contexto islâmico, países de contexto hinduísta. Você veja a perseguição que a Índia está passando agora com os cristãos. Milhares de cristãos estão morrendo na Índia de um ódio religioso, de uma perseguição, não pelo estilo de culto, não é porque os cristãos se vestem diferente, senão porque os cristãos pregam a exclusividade do Evangelho de Jesus Cristo, nessa pluralidade, nesse leque de opções religiosas, onde tem um Deus para todos os gostos e opções. Jesus, ele é único, é o único Salvador. A exclusividade do Evangelho pertence ao cristianismo. Nós somos nós, uma das muitas opções do evangelismo, do Evangelho, onde outras religiões, somos a única opção de salvação. E essa salvação está em Jesus Cristo. Por isso que os cristãos são odiados, porque são exclusivistas. Mas Deus é inclusivista sim. Deus é inclusivista, inclusivo em sentido de chamar todas as nações para a salvação. Mas Deus é exclusivo no sentido de dizer: somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo será salvo. Somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo será salvo. Venham homens, mulheres, negros, brancos, de todas as raças, etnias e nações, mas somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo serão salvos. Essa é a segunda verdade. Aí quem sabe alguém pergunta: missionário, mas qual é o propósito então de Deus escolher essas pessoas? Por que isso? Por que de tudo isso? E as respostas são estas. Nós somos chamados para a obediência. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Para quê, Pedro? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Os chamados por Deus são obedientes a Deus. Olha, mas por que Deus me escolheu então? Eu não entendo. Sim, também nós somos chamados para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer: porque nós somos sua obra, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, a teologia protestante é diferente da teologia católica apostólica romana. Por quê? Porque na teologia católica apostólica romana diz: faça boas obras e será salvo. Na teologia protestante diz: é salvo, então tem a obrigação de fazer as boas obras. Na teologia católica é: faça e receba. Na teologia protestante é: você já recebeu, então faça. Na teologia católica é assim: vamos ver aqui esse fruto. Se é laranja, vamos andar em pé de laranja. Na teologia protestante diz: todo um pé de laranja tem que dar laranja. Se não dá laranja, é cortar e acenda do fogo. Fomos chamados por Deus para as boas obras. E também fomos chamados por Deus para a santidade. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo disse assim: mas assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para que, Paulo, Deus nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Não é que agora, porque tem uma confusão aí, né? Não é que agora que eu sou salvo, mas somos escolhidos de Deus, né? Eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal já estou salvo. Querido, presta atenção. Onde não tem santificação, não tem salvação. Não tem eleição. O chamado se santifica. Mas pecou. Mas você tem.
Mas aí, resumindo essa segunda verdade, é que Deus nos escolheu em Cristo. Quantos dizem amém? Não há eleição fora de Cristo. E não tem redenção fora da cruz de Cristo. A sua morte na cruz, a morte de Cristo na cruz, possibilitou a nossa salvação. Talvez você está estudando essas verdades e isso causa um incômodo. Talvez você está acostumado a viver a seu modo, a buscar refúgio, buscar soluções em outros meios. Mas não tem, é somente Cristo. E quando Ele morreu na cruz, Ele garantiu a salvação. Ele morreu por nosso substituto. Em nosso lugar, para nos conceder a vida. E o último versículo dessa segunda verdade está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim. Olha o que Paulo diz. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. É somente por Cristo e para nós. Então já vimos a primeira verdade. Somos incapazes de nos salvar por nós mesmos. Primeira verdade. A segunda verdade é que Deus nos chama ainda quando somos pecadores. Ou seja, Deus nos escolhe para a salvação. E a terceira verdade. Vendo essas duas, nos leva à terceira de maneira natural. A terceira verdade é que esse chamado de Deus para a salvação, Ele é irresistível. Ele é doce, Ele é amado. Eu tenho uma pergunta aqui, aos que estão aqui, que já são cristãos. Ou talvez você está vendo esse vídeo e responda para você mesmo. Presta atenção nessa pergunta. Como é que você que odiava tanto a Deus? Escute isso. Você que não se importava com Deus. Você que zombava de Deus. Agora você ama Deus. O que é isso? Porque antes você não queria nem estar na igreja, agora você quer estar aqui. Como é que é essa liberal religioso, do ativismo religioso, e hoje você ama essas leituras? Como é que isso aconteceu? Eu estou seguro que se fôssemos dar oportunidade a seus pastores dessa casa, fosse dar uma oportunidade para muitos de vocês, cada um tem um testemunho maravilhoso para contar, de como passou essa relação de ódio para amor, como veio isso. Talvez você não sabe explicar, ou você vai lembrar, a missionária foi no domingo, às 8 horas da noite, eu estava aqui cantando, mas não foi no Brasil, eu estava lá na minha cidade, eu ouvi uma palavra, eu fui tocado, cada um vai ter um testemunho. E é interessante notar que os cristãos do Novo Testamento, os primeiros cristãos, logo após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, na Bíblia eles são chamados de maneira repetitiva de os chamados. Até tem uma série interessante que eu já terminei a terceira temporada, estou esperando a quarta temporada agora, The Chosen, que é a tradução para os escolhidos, muito pouco para ser acabado. Então os cristãos eram chamados, eles tinham essa descrição, eles eram os chamados. 2 versículos para você entender essa descrição. Paulo escrevendo à igreja em Corinto, aos irmãos lá em Corinto, disse assim, aos irmãos leparos, em 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O mesmo Paulo escrevendo à igreja que está em Roma, essa grande metrópole, mais de 1 milhão de habitantes, a igreja lá em Roma, constituída na sua maioria por escravos. Paulo escreve à igreja e diz, no capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora o Cristo faz um chamado. Olha o Cristo, Jesus fazendo um chamado. Jesus disse assim, em São Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
é no chamado. E hoje aqui nesse domingo, através dessa palavra, Deus chama pecadores à fé e ao arrependimento. Glória, aleluia. Glória. Essa reunião aqui como igreja, nesse lugar, toda essa estrutura musical, de infraestrutura logística, tudo que está acontecendo aqui só tem um propósito. É que nós temos uma tarefa de proclamar esse reino chega a todas as pessoas. Convidando essas pessoas e exortando a todos aqueles que estão ouvindo a virem a Cristo por fé. Tudo isso aqui gira em torno, preparando o ambiente para esse momento dessa convocatória, desse chamado. O pregador prega a palavra aqui, cada domingo, cada semana, tal pastor José, estão os obreiros dessa casa pregando a palavra, o ouvinte ouve, você ouve, o pregador prega nos seus ouvidos, mas é Deus que abre os corações para a salvação, é Deus que vai falando ali, Deus vai tocando aqui, e um versículo toca lá, um versículo aqui, e a pessoa vai sendo tocada, porque esse chamado é um chamado doce, é um chamado eficaz, ele faz a gente amar a Deus, e a nada mais. É tão irresistível esse chamado como é o marido para a esposa ali naquele casamento, ou ao contrário, o esposo aqui, o noivo aqui parado no altar, quando ele olha pela porta, naquele momento célebre, onde toda a igreja se coloca de pé, e aquela mulher linda, maravilhosa, ali toda adornada, perfumada, linda, esplêndida, gloriosa, entra, é tão chamativo que ninguém consegue ficar sentado, todos ficam de pé, e os olhos daquele homem já não olha para ele do lado, os olhos daquele homem estão fitos nos olhos daquela mulher, e ela vem entrando no coração dele, começa a entrar na taquicardia, e quase ele não infarto, mas não pode, tranquilo, camarada, fica vivo, porque o que vem depois é melhor. Essa mulher vai ser sua esposa por toda a vida, você vai desfrutá-la, é essa adoração, é esse amor, e olha só, o Espírito Santo não arrasta ninguém pelos cabelos, aqueles que têm cabelo, né? Mas o Espírito Santo não arrasta ninguém, não obriga ninguém a vir a Cristo, não é que a pessoa vai vir chutando e gritando, não quero, não, em vez disso, o Espírito Santo monta a iluminação do coração, e você que odiava a Deus, agora você ama a Deus, você que antes zombava da igreja, agora você ama, você que chamava essas pessoas de tolas, ou em espanhol de opa, agora você abraça, são seus irmãos em Cristo, e por isso que a igreja canta, na verdade, assim, e diz, meu amado é o mais velho em mim, milhares, sem milhares, como cantamos, meu amado é o mais velho em mim, milhares, e muitos, mas eu a espero em batalhas, meu amado é o mais belo entre milhares. Sabe qual é a obra de Satanás? É tirar a beleza de Cristo, é fazer com que você veja o pecado como algo bonito e veja Cristo como feio e desagradável. Se houve um lugar onde ele foi rejeitado por a sua aparência, foi na cruz. Isaías 53, profetizando a ordem de Cristo, disse, e nós, olhando para ele, nenhuma aparência víamos para que desejássemos, odiado, mais rejeitado entre os homens. Ele foi odiado, foi rejeitado. Quem saía naquela cruz, Satanás soprava e dizia, olha aí o seu príncipe que feio, e torna o pecado algo atraente. Mas o Cristo ressuscitado não é o Cristo da cruz, é um Cristo lindo, é um Cristo belo, é um Cristo maravilhoso. Sabe, quando o ministério de louvor estava cantando aqui, aquela música que dizia, oh lindo seu nome é, oh lindo seu nome é o nome de Jesus, a minha oração é essa, Espírito Santo, possa abrir os seus olhos hoje para ver a beleza do Cristo, fez a Cristo na vida, ele é maravilhoso, e ele está te chamando, um chamado doce e atraente. Ah, queridos, eu
um chamado irresistível. E quando ele chama, o coração mais duro é quebrado pelo martelo da palavra de Deus. E aquele homem duro que tomava, que batia, que brigava, o valente da língua, agora entra por esses passinhos, por esse corredor, chorando, lágrimas, arrependido, desesperado, porque não foi a esposa que não venceu, não foi o pastor que não venceu, muito menos as músicas de ministério, senão o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e quebrando o coração. Somos atraídos irresistivelmente. E somos libertados por Deus. Mas também somos chamados individualmente. Ele vai chamando aqui. Ele chama lá na rua. Chama lá no bar da esquina. Chama na boate. Chama no campo de futebol. Lá na prisão, na casa de prostituição, e também chama na igreja, ele chama irresistivelmente. E o seu chamado ninguém pode suportar. E esse chamado é tão eficaz, que em João capítulo 10, e nosso irmão leu aqui em São João capítulo 10, o versículo 16, diz assim, João 10, 16, Jesus dizendo, eu também tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Jesus está falando das pessoas, né? Não são animais, mas está comparando as pessoas como ovelhas. Ele, como bom pastor, ele vai dizer, eu tenho também outras ovelhas que não estão desse aprisco. Aquelas que eu também devo trazer. Olha isso. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Cara, eu estou falando de esperança para você. Você que talvez luta com a questão de algum familiar, algum amigo muito íntimo, alguém muito querido seu, ou um familiar que ainda não veio para os caminhos de Cristo, e você fala, Senhor, quando essa pessoa virá? Segurança. O Senhor vai chamar. Ele chama poderosamente, irresistivelmente. E você vai se surpreender quando essa pessoa se aproximar de Cristo e passar a amar a Cristo. É o chamado irresistível. E é interessante porque em 2021 eu comecei a fazer minhas práticas no Topper. Eu descia cada fim de semana para o hospital de irrigação. Talvez um amigo alcoólatra que começou a trabalhar lá, tinha um item de trabalho lá. E conseguiu uma oportunidade que eu posso fazer minhas práticas. E as primeiras vezes eu chegava na madrugada, no trópico de irrigação, para que você talvez não saia da irrigação numa grande cidade, uma cidade muito bonita, pertence ao trópico, pertence a uma província. Cochabamba, o estado está dividido por províncias. Estamos na província de Cercado aqui, mas eu moro na província de Chapare. E irrigação na província, já entramos em Carrasco, lá para Crisado. Então, lá existe muitos problemas de prostituição. A Secretaria de Estado, a Secretaria de Saúde do Estado de Cochabamba, o SEDES Cochabamba, fez um levantamento, um censo de saúde, e foi detectado que a cidade de Ibigaçana mantém o primeiro lugar no ranking dos infectados com HIV, VIH-Sida, HIV-AIDS. Então, nesse censo da Secretaria de Saúde de Cochabamba foi detectado que a irrigação mantém alto nível de prostituição, de contaminados, de drogas, de narcotraficantes, uma cidade bem difícil. E as primeiras noites, as madrugadas que eu saía daqui da cidade de Sacaba, onde eu moro com a minha família, chegava pelas madrugadas da irrigação e eu via coisas terríveis, em prostituição, em drogas, em outras coisas feias. E fazendo ali os plantões ali no hospital, estudando ali os turnos ali, voluntários, estando lá. Era terrível ver a situação. E eu falava, meu Deus, que inferno esse lugar. Não pelo calor, que faz muito calor, mas que inferno, que lugar terrível. E uma noite, um pastor me disse, Samuel,
que você termina o seu trabalho? Que hora você sai do hospital? Eu falei, pastor. Eu falei, eu saio às 6 horas da tarde. Ele disse, eu estou passando aí, aliás, já passando um irmão aí. Vai te levar em casa, vai tomar lá na casa que você está hospedado, um quarto, vai tomar um banho, vai se trocar e vai te levar para pregar numa igreja. Eu falei, tá bom, pastor. E aí o pastor passou, eu tinha acabado de sair do hospital, depois fui lá, me troquei, arrumei, coloquei roupa de pastor, essas coisas, fui lá para a igreja. E cheguei lá, eu não estava preparado para ter o ver. E dentro de mim tinha aquele sentimento, tem lugar de guia, tem inferno, só tem prostituição, drogas, coisa feia. Quando eu fui chegando no lugar, era escuro, mas eu não tinha tinglado. Fala tinglado em português, entre coisas de ser essa palavra, é muito tinglado. Mas bem que eu tenho essa palavra em português. O que exatamente é? Não esquece, é tinglado. Não, definitivamente, foi isso que eu tô pensando nessa palavra em português. Não, grande, escute isso. Assim, todo iluminado, com luzes plêndidas, como aqui, pintura branca também. Aqui naquele canto, um grupo de jovens cantando, pulando, gritando, louvando a Deus, para um lado criança, irmãos, os grupos tocando e aquela música forte, o povo gritando, orando, clamando, orando. Deus falou comigo, Samuel, nunca mais chame de inferno esse lugar, porque eu tenho muito tempo. Perdoa. Ele desgraçadamente Deus abriu uma porta, ainda fica só com e Deus naquela noite me corrigiu. Foi como quando Paulo chegou em Corinto. Paulo viu tanta idolatria, tanta desgraça que Paulo disse, eu não aguento. E a Bíblia diz em Atos capítulo 18, no versículo 9, diz que numa noite Paulo teve uma visão, que o Senhor disse que Paulo não temas, pelo contrário, fala e não te cales, por quanto eu estou contigo, Paulo, e ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho muita gente nessa cidade, eu tenho muita gente nessa cidade, não pode ter prostituição, mas Deus chama da prostituição, pode ter mas Deus chama do narcotráfico, pode ter adultério, HIV, filhaticida, mas Deus chama, e desde então nunca mais, eu fiquei lá descendo vários fins de semana, e logo não vou contar a história, hoje eu estou indo para fazer meu internado, com a glória de Deus, Deus foi tão bom, que a porta do internado foi lá, você deve estar, porque tem muita gente nessa cidade. Deus chama poderosamente para a salvação. Aleluia. Aí alguém pergunta, mas eu não sabia se eu sou chamado ou não. Será que eu sou salvo? E que Deus me chamou? Como eu vou saber se eu sou salvo ou não? Missionário não complicou. Será que eu devo esperar um dia do suíço para saber se eu estou salvo ou não? Não, a resposta a todas essas perguntas é essa, a resposta. Venha a Cristo hoje mesmo. Hoje. Corre para Cristo hoje mesmo. E será salvo. Vem para casa. Não tem que esperar chegar no dia do grande juízo. Não tem que esperar. Hoje você pode ter certeza da sua salvação. Queridos, essa é a teologia da cruz. Essa é a teologia cristã protestante. Resumindo essa terceira verdade, Deus salvará muitas pessoas pelo poder do Evangelho. Conhecer essas verdades aqui é um estímulo positivo para o evangelismo. Por quê? Porque ainda que eu não sei quem será chamado, que pessoas serão chamadas, eu não devo saber isso. A minha responsabilidade é pregar quem são crianças. A minha responsabilidade é anunciar a palavra, quem são de Deus. Então, ainda que eu não sei, mas eu tenho encorajamento para que eu possa pregar. Talvez uma multidão, Deus vai chamar aqui, Deus chama ali, eu estou pregando, e Deus está chamando, eu estou pregando, não é uma situação manipulada, não, vem aqui agora, faça uma oração rápida aí, você vai ser salvo, calma, não é por aí não, a minha obrigação é pregar, anunciar o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, então eu vou falando, assim como Paulo está pregando na beira de um rio, e as mulheres lavando roupa, empate a várias mulheres, e a Bíblia diz que Deus abriu um coração de
Lídia, para ouvir o que Paulo falava. Peraí, Paulo, será que as outras mulheres são surdas? Não escutavam o que você estava falando? Não, todas escutavam o que Paulo estava falando. Mas Deus abriu o coração de uma mulher, porque teve um chamado espiritual. As palavras de Paulo foram como uma flecha no coração de Lídia, porque Deus abriu os ouvidos de Lídia. Quem sabe aqui nessa noite Deus está abrindo os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E é muito mais do que uma voz de microfone, é a voz do próprio Deus falando ao seu coração, ao seu coração. Até que nós não sabemos quem vai ser salvo, mas nós devemos anunciar. E se você está aqui hoje, e você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Olha para ele hoje, corre. A pergunta não é se eu sou eleito, a pergunta é: eu tenho Cristo na minha vida? Essa deve ser a sua pergunta essa noite. Será que eu tenho Cristo? Abandona os seus pecados, e você terá perdão, você terá vida em Deus. E essa terceira verdade, resumindo, nos ensina de que o nosso pecado é como uma ilha seca e deserta. Mas o perdão de Deus e a graça de Deus é como um oceano vasto que inunda essa ilha, nossa chamada pecado. Uma ilha pequena e uma vastidão de oceano. Um pecado que ofende a Deus, mas uma imensidão de perdão que cobre e perdoa esses pecados. Agora vamos para a quarta e última verdade. E está no versículo 37 ao 40. Acompanhe comigo, por favor. A quarta e última verdade desse texto. Do versículo 37 ao 40. Vamos ver, João, por favor. Versículo 37 ao 40. João capítulo 6, né? Esse é: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40. Que falta um picadinho, mas é que todo homem que vira o Filho, olha a vontade de Deus aí, ó. Todo homem que vira o Filho, que é Jesus, né? E nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, para fazer aqui um vistaço, para fazer aqui uma passagem rápida pelas verdades que nós vimos até agora, para entrar nessa parte, nós vimos, vamos fazer aqui um resumão. Deus nos amou primeiro e nos atraiu para Ele com cordas de amor, sendo nós ainda pecadores, tá? Sendo pecadores. Fomos escolhidos, fomos chamados por Deus, os nossos pecados foram perdoados, a nossa dívida foi paga. O nosso nome foi escrito no livro da vida, fomos comprados por alto preço. Não tem dólar, não é euro, não. A moeda é o sangue de Cristo. Vamos ter pratos do sangue do Cristo. E agora somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Somos que? Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Éramos escravos, mas Ele nos libertou. Estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Nos fez seus filhos, seus herdeiros. Agora nós somos membros do corpo de Cristo, ovelha do seu pastoreio. E essa quarta e última verdade nos ensina que Cristo, presta atenção. Cristo agora assume toda a responsabilidade por sua salvação completa e definitiva. De maneira simples, significa que estamos seguros em Deus. Não é que sejamos salvos de manhã e perdidos de noite. Filhos de Deus hoje e filhos do diabo amanhã. Né? We care, Deus lá no céu, né? Uma flor. We care, não me quer, ele quer, não me quer. Essa quarta verdade ensina que quem é de Cristo não se perde. Porque o versículo 39 diz: e que nenhum eu perca de todos os que viveu. Essa quarta verdade ensina que aqueles que têm a Cristo têm a vida eterna.
Não é uma sugestão para de algo, uma possibilidade, não. O versículo 40 deixa claro que aqueles que viram a Cristo e creem nele, tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, é assim, talvez, vamos ver como se comporta bem. Deus não é Papai Noel que examina as suas ações no decorrer do ano, pode te dar um presentinho no Natal. Você crê em Cristo, naquele momento você tem a vida eterna, é a segurança da salvação. E tem mais. O próprio João, ele trata esse tema com tanta clareza. O próprio João, olha no capítulo 10, por favor. Capítulo 10, versículo 27. Olha comigo no versículo 27 ao versículo 29. João 10, 27. Olha como João trata esse tema. As palavras de Jesus. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e as seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Queridos irmãos, é uma verdade gloriosa que tira o nosso medo, o nosso temor. Meu Deus, eu estou salvo. Tô salvo. Quem serve? Quem quer? Chega do livro que você não quer ir para a igreja, você não quer ver a Bíblia, você não quer saber de nada. Meu Deus, será que eu tô salvo? Conhecer essa parte íntima verdade, tira esse medo, esse temor. Hoje, aqui, agora, por a palavra de Deus, nós podemos ter certeza da nossa salvação. Por isso que tem uma melodia que se canta assim: com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. E agora eu não sou mais salvo do medo. Vivas mais que medo. Por quê? Eu sou filho de Deus. Mas então vamos morrer, eu vou pro inferno. Já não sou mais escravo do medo. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu sou filho de Deus. Você já prestou atenção nessa letra que diz assim: antes de nascer, escolhido fui. Como? Por meu nome chamou as verdades bíblicas. De novo nasci para mortos em sua família. Mas como foi isso? O seu sangue comprou. Por isso que eu quero. Já não sou mais escravo do medo. Não viva com temor. Eu sou filho de Deus. É a verdade. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Resumida essa quarta e última verdade, é que a nossa vida hoje está segura nas mãos de Deus. E da sua mão ninguém pode arrebatar. Satanás pode? Não pode. Os demônios pode? Não pode. Nada, nem ninguém. Nem hoje, nesse mundo, nem no porvir poderá você falar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Sabe por que nós estamos seguros? É porque o próprio Deus que nos criou, nos escolheu, nos salvou, conhece a cada um de nós como sua propriedade exclusiva. E eu quero concluir essa palavra. E a conclusão está aqui. Essas preciosas 4 verdades bíblicas nesse tema dessa noite, graça, a fonte da salvação. Talvez você pode perguntar: por que Deus decidiu me amar dessa maneira?
Queridos, eu estou seguro de que não é por causa de algo bom em você ou em mim. Pode estar seguro, não é por causa de algo bom que você fez, não. Isso nos humilha e nos faz depender de um Salvador, então. A nossa salvação é inteiramente por sua bondade e amor. Isso é graça. Isso é graça. E aí você pergunta, talvez a pergunta mais importante dessa noite pode ser feita agora. Talvez você pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo, para desfrutar dessa graça então? E o Evangelho da Graça responde, crê no Senhor Jesus e será salvo. Olha, só isso. Sim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas peraí, tem que fazer essas penitências, essas coisas, dar aqui um dinheiro de pagar alguma coisa, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e ir para a campanha, não, complica, não complica, aquilo que está explicado de maneira simples, mas poderosamente no Evangelho, creia no Senhor Jesus e será salvo. O céu é real, o inferno é real, e todos nós estamos aqui hoje, todos nós. E frações de centésimos de segundo, após morrer, estaremos em um desses dois lugares. Por o céu com Cristo para sempre, desfrutando dele, do seu amor, da sua beleza, da sua paixão, ou no inferno, pagando pelos pecados, debaixo da potente ira das mãos de Deus. O inferno não é a ausência de Deus. O inferno é a consciência da ira e do castigo e do juízo de Deus por toda a eternidade. Não, o inferno é onde Deus não está. Deus está. Como você está? A sua ira está lá. O seu castigo está lá. A consciência de que você poderia ter recebido a Cristo enquanto estava vivo e não o fez. A consciência eterna de culpa estará lá no inferno. Isso é uma maneira de encontrar aceitação, de estar com Deus. É vir por meio de Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida santa, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus e intercede por nós, pecadores, e na hora da nossa morte. Não é Maria, é Jesus que está lá. Você deve crer em Jesus hoje mesmo, hoje, se jogar aos seus pés. Deixa de ativismo religioso. Eu te imploro pelas misericórdias de Deus. Deixa de viver um ativismo religioso de ir à igreja cada domingo, e nunca se entregar a Cristo. Hoje você deve olhar o seu caso decisivo e se entregar e dizer, Senhor, eu te invoco. Aquele Senhor, eu preciso de ti. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Mas lembra aqui no texto, Jesus dizendo, aquele que vem a mim, de modo nenhum não serei fora. Que convite precioso, chamado maravilhoso. Está disposto a dizer a Cristo hoje, Senhor Jesus, salva-me. Eu não posso me salvar sozinho, não consigo. Preciso de ti, Senhor. Sou incapaz com mim mesmo. Estou morto em meus pecados. E ontem eu vou preparar essa palavra, eu lembrei desse louvor. Lucas, tocando o nome. Eu lembrei desse louvor. E esse louvor é o clímax. É o ápice. De toda essa mensagem, eu vou pedir que o ministério, por favor, me ajude aqui, Raíssa. Raíssa, bem da mesa. Tu cantavas só, o estarem bem, eu quero orar com vocês, por favor. Escute isso. Escute isso. Antes de começarmos a cantar, escute isso. Você que entrou aqui essa noite, ouviu essa palavra, essas 4 verdades bíblicas. Eu quero orar por você. E eu tenho 2 palavras aqui, finais. Você crente, sou crente, você que já é crente. Você que ouviu essa palavra.
A sua oração hoje deve ser de agradecimento, de alegria, dizendo obrigado, Senhor. De verdade, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você crente, crente, agradece a Deus. E você que não é crente ainda, você que não é cristão ainda, só tem uma oração que você pode fazer, é dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou culpado, eu mereço a Tua ira e eu me arrependo diante de Ti, Senhor. Então só tem duas orações nesta noite. De agradecimento pelo que Cristo fez por você, cristão. E para você que ainda não é cristão, talvez está vendo esse vídeo, está aqui nessa noite, a sua oração deve ser de arrependimento. Porque não existem outras verdades bíblicas senão essas quatro verdades.